O QI alto tem uma coisa a ver com proporcionalmente inverso com controle emocional? Não, hoje eles entendem que o QI, quanto mais alto você tem, o emocional você se perde. Olha que Que Eles interessante. perceberam que é fica, realmente. fica menor o controle Fica, emocional. fica. Então, exatamente, inversamente proporcional. Isso. Você tem um QI alto, mas Sim. um controle emocional baixo, É, né? Precisa tratar dessa outra parte, dessa outro é. pêndulo da Porque balança. aí a pessoa vai naquilo, eu sou inteligente, eu sei de tudo. Aí vem na teoria do sabe tudo. Todo mundo conhece alguém que sabe de tudo sobre tudo. Uhum. E aí você vai conversar com essa pessoa e você fica assim, né? E agora? O que eu falo, né? Porque ela sabe tudo, eu tenho uma teoria boa para aquilo. Então, ela pode até saber tudo, até saber muitas coisas sobre o tema, mas emocionalmente falando, ela não é adequada. Talvez falta um pouco de empatia mesmo, né? Isso, é de olhar e mesmo que você domine o tema, alguém vai te agregar em alguma coisa. Com certeza. Sempre, né? Sim. Sempre, Pessoal, só verdade. antes da gente continuar, tô recebendo algumas mensagens aqui. A gente tem um número bem interessante de pessoas na sala. Muito obrigada por isso. E só vou pedir, porque no início aqui não estava todo mundo que está na sala agora. Por favor, deixem os microfones e as câmeras desligados, porque a gente está ao vivo aqui no estúdio e eu estou recebendo algumas mensagens. Se você deixar o microfone aberto, quando eu vejo, eu consigo mutar aqui. Mas ao mesmo tempo tem gente reclamando que está interferindo o som, tá? Então só esse recadinho, por favor, ajuda a gente nesse sentido. E a gente quer muita interação de vocês. Eu estou acompanhando aqui também o chat, ainda não recebemos nenhuma pergunta, então fiquem à vontade. Podem mandar suas perguntas por escrito, por favor, que eu repasso aqui para a doutora Juliane, tá bom? Então vamos continuar. Era só esse Eu recadinho. queria, eu queria ver sua opinião sobre a depressão. Eu acho que a depressão hoje, não sei, na sua opinião, para mim, acho que é o maior mal do século, né? A depressão. É. E ela tem vários caminhos, várias situações. Então, se a gente puder tratar uma parte dela, acho que a gente vai Claro. atingir o nosso público. Bem falado, seu Afonso. A gente tem dados muito tristes, humanamente, né? A OMS divulgou uma expectativa depois desse nosso maior pico de pandemia, onde tivemos um aumento de 25% de casos de pessoas que emocionalmente estão comprometidas. E dentro dessa escala de pessoas emocionalmente comprometida, a depressão ela é um fator muito presente, infelizmente. E o Brasil já foi desde 2017 a gente vem liderando o ranking do país mais ansioso. Então, o brasileiro é um indivíduo ansioso. A ansiedade, ela é um dos fatores de desequilíbrio emocional, porque a gente se antecipa e aí, por muitos casos, ela avança para uma depressão. Então, eu tenho casos de ansiedade, tenho casos de depressão e tenho casos de ansiedade com depressão. A depressão, ela é hoje uma doença, né? A gente precisa olhar para ela com carinho. Vem se conversando muito sobre isso. Não é frescura, ela é algo muito importante que a gente precisa entender. Ainda tem pessoas que consideram a depressão das outras pessoas como uma frescura, como você falou, Muito, né? muito. Trata com descaso, inclusive na parte profissional, né? E muito empregador não dá o valor devido quando tem um funcionário que está lá com problema de depressão e ele apresenta vários atestados, às vezes de outras doenças, mas o fundo é depressão, então ele acha que simplesmente a pessoa não quer trabalhar, tá enganando, né? Aproveitando o que o senhor disse, eu trabalhei em RH por 10 anos e eu também fiquei muito tempo ali na área trabalhista. E as empresas hoje, elas olham o CID, né? Hoje todo mundo tem conhecimento sobre CID. E quando o CID é de doença mental, cada vez mais, ao invés de ter um acolhimento, claro, não estou generalizando, porque toda generalização ela é excessiva, Uhum. então não cabe. Mas elas vão pegando essas pessoas como figurinhas marcadas e já expurgando dos seus quadros de funcionário. E a depressão hoje, como ela é alguma coisa que já tomou uma proporção muito grande, é quase um departamento inteiro. E aí a gente vai tentar desencadear o que, que é a depressão, né? Como que a pessoa entra nisso? É a motivação. Aí a gente fala do motivar-se, né? O que, que te motiva? É um dos pilares da inteligência. Então, é você querer acordar, é você se sentir útil, é o desejo de viver, é o bom relacionamento. Quando as pessoas sentem o tempo todo que elas não são valorizadas, que elas são inúteis, que as contribuições delas não estão sendo valiosas, valorizadas por alguém ou por uma empresa, elas tendem a se fechar num mundo dentro delas e
Aí vem fatores externos. A gente tem uma pandemia onde as pessoas ficaram dentro de casa sem poder se socializar de maneira onde elas tinham Tinha um hábito, né? Pra isso. privações absurdas, né? A gente ficou, para onde você vai? Vou pro mercado. Então, ó, vai com o seu kit. Aquilo a gente nunca foi acostumado àquilo, né? Então, quem tinha grandes tendências, né, entrou numa depressão, e quem não tinha também quase beirou uma depressão. E aí desenvolveu outras coisas. Síndrome do pânico, transtornos de ansiedade. Ansiedade, a maioria da população, em uma hora ou outra, a gente desenvolveu essa ansiedade. Alguns relacionados ao trabalho, burnout, que a gente até comentou, né, Rê? Uhum. Então, assim, a gente vai percebendo que a sociedade, ela está doente. E há uma ausência de profissionais